pela oportunidade. Lembrando aqui que nós estamos na terceira semana Allan Kardec Unificada e agradecendo a participação dos companheiros que estão aqui no Bezerra de Menezes e vamos passar para a nossa prece inicial. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, responsáveis pelos trabalhos dessa noite, que nesses instantes possamos receber do plano mais alto as vibrações de paz e de harmonia. Que no decorrer da nossa prece, essas vibrações possam ser levadas aos nossos lares, fortalecendo a cada um daqueles que lá se encontram. Que essas mesmas vibrações de paz e de harmonia sejam levadas aos hospitais, aos presídios e às vielas públicas. De olhar terno e sereno, de semblante tão ameno, que bondade nosso irmão. Ó Bezerra de Menezes, te chamamos tantas vezes, te ofertando o coração. Dos enfermos não te esqueces, quando te chamamos em prece, no momento estás presente. Ó Bezerra, nosso irmão, põe aqui a tua mão, somos todos teus pacientes. Tua presença neste ambiente é de Jesus aqui, belo presente. Bezerra, amigo, querido irmão, mais uma vez agradecemos. Então nós vamos agradecer o Mário, lembrando que o Mário é um companheiro lá de longas datas, nós não poderíamos deixar de encerrar a Semana Allan Kardec sem o Mário. Né, Mário? Então fica o nosso agradecimento, a palavra é sua. Vamos torcer para que seja encerrada com chave de ouro, né? Se depender só de mim, vai ser uma chave de bronze. Bom, então, eu tenho aqui alguns parágrafos que gostaria de ler e, gradativamente, nós vamos fazendo os comentários. Eu quero lembrar que a reunião não é minha, não é do Wagner. A reunião é nossa. Então, todos aqueles que estão participando, quando sentirem vontade, necessidade, levantem a mãozinha e dê a sua opinião, porque isso tudo vai enriquecer o nosso trabalho, não é mesmo? Bem, são alguns aspectos que nós vamos recordar a respeito daquelas viagens que Allan Kardec fez no ano de 1862. Conta-nos a história que aquela viagem durou cerca de 6 semanas e Allan Kardec percorreu em torno de 20 cidades. O objetivo dele era demonstrar para aqueles centros espíritas que estavam se formando as bases da doutrina espírita. E o autor escreveu mais ou menos assim: no outono de 1862, Kardec deixa Paris para sua terceira viagem de propaganda da doutrina espírita. Visitou mais de 20 cidades, presidiu mais ou menos 50 reuniões. Então, vejamos ali, para a propaganda da doutrina espírita. O que é doutrina? Doutrina significa um conjunto de ideias. Se o termo total é doutrina espírita, significa um conjunto de ideias sobre o espiritismo. O objetivo da viagem, conforme eu disse, era avaliar a situação em que se encontrava a doutrina espírita, divulgar orientações necessárias aos organizadores dos diferentes centros, orientar sobre a conduta dos espíritas, as atividades dos grupos e importantes temas que envolvem os adeptos. Então, vejamos aqui que Allan Kardec estava preocupado e ocupado
em transmitir orientações para aqueles dirigentes com relação à conduta dos espíritas também. Não era somente com relação ao aspecto organizacional, também com relação à conduta daqueles que estavam começando a estudar a nova doutrina. Em se tratando de conduta, é importante que nós fiquemos muito atentos, porque a função primordial do Espiritismo é iluminar almas. E eu me lembro, neste momento, de uma página escrita ditada pelo espírito Hilário Silva, intitulada Como Não? É uma página que nos leva a pensar muito a respeito da nossa conduta. Não vai na página, evidentemente, crítica a quem quer que seja. Mas prestemos atenção como é importante esse esforço no sentido de primarmos pela nossa conduta. Hilário Silva escreveu da seguinte maneira: espíritas generosos visitavam a grande colônia de alienados mentais em tarefa de assistência. Esse trabalho de visita aos hospitais, creches, orfanatos, foi e continua sendo uma das tarefas de vários centros espíritas. Levar carinho, aconchego, uma palavra amiga àqueles pacientes que estão nessas casas. Então, repetindo, espíritas generosos visitavam a grande colônia de alienados mentais em tarefa de assistência. Manhã fria, muito fria. Aqui era alguém distribuindo cobertores. Adiante, senhoras entregavam agasalhos. Avelino Penedo, velho pregador dos princípios kardecianos, muito ligado aos aperitivos, entra na pequena farmácia do Instituto, retira certa quantidade de conhaque de alcatrão e, esfregando os dedos, volta à intimidade dos companheiros. Minha gente, diz ele, a casa parece sorvete. Quem quer uma talagada? Todos os circunstantes agradecem e recusam. Percebendo-se só, diante do cálice já servido, Avelino, sem graça, aproxima-se de um dos internados e indaga: você quer, meu irmão? Como não? Responde o enfermo. E, estendendo a mão ossuda na direção do copo, acentuou, sorrindo, de modo estranho: todo louco bebe. É importante, então, conforme eu disse, nós nos esforçarmos no sentido de combater as nossas inclinações más. Mais à frente, no outro parágrafo, eu anotei o seguinte. Aliás, antes de passar para o outro parágrafo, repetindo, o que Kardec queria com aquelas viagens era divulgar as bases da nova doutrina, da doutrina que estava nascendo, e inserir alguns assuntos, algumas orientações, tanto de vista doutrinário, quanto de vista organizacional. Kardec, durante aquele período, pouco mais ou pouco menos, enfrentou um grande problema que foi aquele famoso auto de fé em Barcelona. O que é isso? É que o bispo de Barcelona, muito insatisfeito com aqueles acontecimentos que estavam surgindo referente ao espiritismo,
arrebanhou uma certa quantidade de livros espíritas, muitos, principalmente o Livro dos Espíritos, levou para a praça pública, contratou uma equipe, um tocheiro, um carregador, um outro serviçal e ateou fogo a todos aqueles livros. Foram todos eles queimados. Porém, alguns ficaram apenas chamuscados, de maneira que as pessoas, aquelas mais curiosas, depois que a equipe foi embora, ficaram rondando aquela fogueira, apanharam aqueles livros chamuscados, amarelados, levaram para casa. Encontraram ali o endereço das livrarias, o endereço de Kardec, e começaram a comprar obras espíritas. Kardec ficou muito triste com aquilo, muito pesaroso. E certo dia, o seu espírito protetor aproximou-se dele e disse: "Por que tanta tristeza? Não há motivo para isso. Fique sabendo que o acontecimento que se deu será mais benéfico do que prejudicial à nossa doutrina." 3 meses depois, o número de venda de livros espíritas superava de maneira fantástica as expectativas. Bem, mais à frente, em um fascículo da Revista Espírita, nós encontramos um parágrafo que diz assim, eu vou lê-lo para que não haja nenhuma interpretação errônea da minha parte. Foi escrito, deixa eu procurar a página aqui, para que não haja, assim, nenhuma palavra. Está escrito assim, da seguinte maneira: o Espiritismo é provado por milagres? O que é isso? É porque alguns daqueles detratores da doutrina espírita procuravam Kardec e perguntavam a ele qual era a vantagem daquela doutrina, qual era a vantagem do conteúdo daqueles livros. O Espiritismo provaria a sua eficiência através de milagres? Essa foi a pergunta que fizeram. Então, Allan Kardec escreveu assim: há no Espiritismo duas coisas: o fato da existência dos espíritos e de suas manifestações, e a doutrina que disso decorre. O primeiro ponto não pode ser posto em dúvida, senão por aqueles que não viram ou que não quiseram ver. Quanto ao segundo, a questão é saber se essa doutrina é justa ou falsa, é um resultado de apreciação. Então, nós temos aqui a palavra doutrina. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de ideias. Doutrina espírita significa um conjunto de ideias sobre os espíritos. O Espiritismo não faz milagres. O Espiritismo mostra para nós que milagres são a realização de certos acontecimentos obedecendo a leis já existentes. Mas, muitas vezes, ou na maioria das vezes, leis desconhecidas. Então, nós chamamos aquilo de milagre. Portanto, Kardec deixou claro, o Espiritismo tem as suas bases apoiadas na ciência e nos ensinos religiosos. Ele não veio destruir nenhuma das religiões que já existiam naquela época. Deixou isso muito claro. Veio ampliar tudo aquilo que já existia.
Mais na frente, tem uma outra frase que Kardec escreveu da seguinte maneira. O Espiritismo não vem intrometer-se na religião, ou seja, a religião que já existia, ou as religiões que já existiam. Ele não se impõe, o Espiritismo realmente não se impõe a ninguém. Não vem forçar a consciência, não mais dos católicos do que dos protestantes, dos judeus. Ele se apresenta e diz: adotai-me se me achais bom. O que Kardec quis dizer isso? Que as pessoas lessem aquelas obras, estudassem aquelas páginas, aquelas revistas, e, se achassem que aquilo era bom, que adotassem o Espiritismo. Nenhuma imposição. O Espiritismo não veio, pois, dividir. Conduz pelos meios que lhes são próprios aqueles que se afastam. O Espiritismo não veio dividir, não veio separar os familiares uns dos outros, não veio separar os grupos uns dos outros. Ele, pelos meios que lhes são próprios, aqueles que se afastam, se os recusais, estarão forçados a ficar de fora. Em vossa alma e consciência, dizei se para eles seria preferível serem ateus. Estudando os termos, estudando os tópicos espíritas, será que a pessoa vai achar melhor aceitar aquilo ou se transformar num ateu? Muito bem. Falei aqui a palavra espiritismo umas 3, 4 vezes. Espiritismo é um conjunto de ideias que nos fala sobre a vida além da morte, por que estamos na Terra, qual a nossa destinação futura. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguma observação? Nada, né? Ainda não. Essa página que eu li a respeito do amigo que estava naquela instituição, naquele hospital, e que termina dizendo: todo louco bebe. Tem por objetivo mostrar o esforço que devemos fazer no sentido de domar nossas inclinações más. E eu me lembro que Allan Kardec, em uma de suas obras, nos fala sobre os falsos espíritas e os espíritas verdadeiros. E aí, ele deixa bem claro, como reconhecer o verdadeiro espírita? Será que nós estamos sendo verdadeiros espíritas? Kardec disse: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas inclinações más. Todos esses aspectos, Allan Kardec foi comentando, falando nas suas viagens, várias delas. Conforme eu disse, foi 1 mês e meio aproximadamente viajando. Ele percorreu em torno de 20 cidades. E vejamos que foi cansativo, porque ele viajou a pé, a cavalo, trem de ferro. Naquela época, o trem de ferro fazia no máximo 50 km por hora. Um cavalo de raça corre a 40 km por hora. Hoje nós temos aviões que fazem 200 até 300 km por hora. Vejamos então, né? Observamos que coisa fantástica. Quanto esforço, quanto trabalho. Naquelas reuniões que Kardec compareceu,
daqueles centros que estavam se formando em várias cidades, ele encontrou diversos tipos de pessoas. Ele encontrou médiuns poliglotas, médiuns pintores, médiuns desenhistas, médiuns mecânicos. Enfim, ele topou com um grande número de pessoas. O Espiritismo mostra para nós a situação do médium. Eu falei aqui médium mecânico. É aquele que escreve uma determinada mensagem ditada por um espírito que está envolvendo-o. Ele não escreve da sua cabeça, ele escreve aquilo que o espírito está ditando para ele. Mas alguém poderá dizer, mas ele só fala a língua portuguesa e ele escreveu uma mensagem em inglês. É possível isso? Sim, é possível. Por quê? Porque quem está ditando a mensagem é um espírito que teve conhecimento, quando encarnado, daquela língua, e o médium também, em outra existência, terá que ter tido aquele tipo também de aprendizado. Se um médium, digamos que ele seja médium psicofônico, ele está falando uma mensagem em uma língua estrangeira, alemão. É porque, em uma existência passada, ele aprendeu aquela língua. Se ele não estudou aquilo, não será possível transmitir aquela mensagem. Uma outra informação que encontramos numa daquelas revistas. Ele diz assim, Kardec conta que durante sua viagem encontrou um grande número de adeptos, espíritas simpáticos, espíritas interessados, espíritas curiosos, espíritas verdadeiros. Estes últimos em grande número. Encontrou também grupos sob influência abusiva, porque o comportamento deles dava abertura para que tal acontecesse. Kardec faz referência a certas publicações depreciativas, agradecendo pela aprovação de muitos quanto ao seu silêncio. E na revista fala a respeito de uma carta que Kardec recebeu dos espíritas de Paris, elogiando o seu trabalho. Teve um daqueles comentaristas que perguntou a Kardec. O espírito perguntou a respeito de como o espiritismo explicava certos assuntos. Ele disse assim, o espiritismo é cheio de seduções. Era um adversário do espiritismo. Vejamos. E Kardec disse, expulsai os demônios do orgulho, vaidade, inveja, ambição, cupidez, ciúme, sensualidade. Isso não são seduções e também não são milagres. Mas aquele que estuda, aquele que se esforça para domar suas inclinações más, pode considerar-se como um milagre depois de algum tempo de trabalho, depois de algum tempo de aprendizado, de esforço. Certa feita, um daqueles detratores do espiritismo, isso também está numa das revistas espírita, disse assim, não seria desejável que os espíritas tivessem uma senha, um sinal para serem reconhecidos? E Kardec respondeu,
os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Já que o Espiritismo torna melhor os homens, levando os descrentes à crença em Deus, na alma e na vida futura, ele só pode fazer o bem. Por que, então, tem inimigos? E por que os que não creem nele não deixam os crentes em paz? E aí, nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Observemos uma coisa interessante aqui. O Espiritismo leva os descrentes a crerem em Deus, na alma e na vida futura. O que é Deus? Está lá também no livro. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Depois nós temos outro sinônimo, outro termo ali, alma. E alguns minutos atrás eu falei espírito. Mas o que é isso? É alma ou é espírito? O Espiritismo ensina para nós o seguinte: dizemos a palavra alma quando o espírito está animando um corpo físico. Eu posso dizer, por exemplo, o meu amigo Paulo é uma alma generosa. Ou seja, aquele espírito que está animando aquele corpo é um espírito generoso. É uma alma generosa. Mas depois de algum tempo, digamos daqui a 50 anos, alguém poderá falar assim: eu sonhei com o espírito do meu amigo Paulo. Ou seja, porque o Paulo já foi, já desencarnou. Então, repetindo, usamos o termo alma quando está no corpo físico. E usamos o termo pura e simplesmente espírito quando já está desencarnado. Algum detalhe que vocês gostariam de perguntar, que não ficou muito claro? Não, né? Por enquanto, ninguém quer falar nada. Então, vejamos aqui um outro parágrafo que eu grifei, que está aqui no livro, em uma das revistas espíritas. Diz assim, da seguinte maneira: eu sou a irmã mais velha da esperança e da caridade. Chamo-me a fé. Isso é uma linha de uma das revistas espíritas. O que é fé? O que é caridade? Repetindo a frase. Eu sou a irmã mais velha da esperança e da caridade. Chamo-me fé. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos alguns parágrafos falando sobre isso. Esperança, caridade, fé. O que é caridade? Caridade é a ação impulsionada por um sentimento de amor. Exemplo: quando uma pessoa vê uma mãe desvalida, cuidando de 2, 3 filhos pequenos, sem apoio do marido, passando por várias privações, e faz uma caridade para aquela mãe, é porque, antes de agir, ela foi envolvida por um sentimento de amor. Então, caridade é a ação impulsionada por um sentimento de amor. Depois ele usa também a palavra fé. O que é fé?
Fé é o sentimento que nos leva a acreditar nas coisas sem maiores perquisições. Se no sentido lato, no sentido comum, vamos dar alguns exemplos. Algum de vocês, quando chega lá no Bezerra de Menezes para participar de uma reunião, testa a resistência da cadeira antes de assentar? Não, ninguém faz isso. Por quê? Porque todo mundo tem fé na ABNT. A ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. Não basta uma pessoa falar, eu tenho na minha casa lá vários barrotes de madeira, várias tábuas, eu vou fazer umas cadeiras e vou sair vendendo por aí. Pode até sair e vender. Mas, se quiser fazer o trabalho conforme a lei, terá que se ajustar a determinadas normas da Associação Brasileira para que não venha ter problema no futuro. Nós, no fundo, mesmo não conhecendo a BNT, temos fé nela. Alguém, quando vai para o Bezerra de Menezes, de Uber, de táxi, de ônibus, testa a competência do motorista? Não, ninguém faz isso. Por quê? Porque todo mundo tem fé no trabalho que a Prefeitura de Santa Luzia, de Belo Horizonte, de Nova Lima, faz em cima desses profissionais, para que sejam pessoas competentes, responsáveis pelo trabalho que estão fazendo. Então, fé, no sentido comum, no sentido lato, no sentido genérico, significa isso. Acreditar nas coisas sem maiores perquisições. Porém, o Evangelho nos ensina sobre a fé humana e a fé divina. O que é fé humana? Fé humana é a confiança que temos na nossa capacidade de realização. E fé divina é a certeza de que, todas as vezes que nos propusermos a fazer algo de bom, algo de útil, seremos prontamente amparados pelos espíritos bondosos e amigos que estão sempre ao nosso derredor. Mais à frente, nós temos aqui, ainda em um dos números da Revista Espírita, nós temos aqui uma história muito interessante, intitulada História de uma Múmia. Kardec estava na cidade de Bordeaux, e o parágrafo diz assim: em uma das adegas da Torre de Saint-Michel, em Bordeaux, vê-se um certo número de cadáveres mumificados que não parecem remontar a mais de 2 ou 3 séculos e que, sem dúvida, foram levados a esse estado pela natureza do solo. E uma das curiosidades da cidade é que os estrangeiros não deixam de ir visitar. Todos esses corpos têm a pele completamente pergaminhada. A maioria está num estado de conservação que permite distinguir os traços do rosto e a expressão da fisionomia. Vários têm as unhas de um frescor notável. Alguns têm ainda fragmentos das vestes e mesmo de rendas muito finas. Bom, então, fala a respeito de uma torre lá na França, onde haviam vários corpos mumificados. Mas o importante é lembrar o seguinte: mais à frente, conta Kardec que um dos espíritos daquelas múmias que estavam lá foi evocado em uma reunião. Vejam que coisa interessante. Ele foi evocado. Perguntaram a ele: poderias nos dizer qual foi o vosso nome
quando animáveis o corpo de qual falamos? E ele, o Espírito, respondeu, Guilherme Remone. Kardec continuou perguntando, a vossa morte foi uma expiação ou uma prova que havis escolhido com o objetivo de vosso adiantamento? O Espírito respondeu assim, meu Deus, por que, em tua bondade, prossegue a tua justiça sagrada? Isso o Espírito dizendo, sabeis que a expiação é sempre obrigatória e que aquele que comete um crime não pode evitá-la. Estava eu nesse caso, ou seja, ele foi enterrado vivo por uma questão de expiação e não provação. É tudo que eu posso dizer. Depois de muitos sofrimentos, cheguei a reconhecer meus erros e deles senti todo o arrependimento necessário para a minha reentrada em graça diante do Eterno. Mas Kardec não ficou satisfeito. Ele voltou a perguntar, podeis nos dizer qual foi o vosso crime? Resposta, tinha assassinado minha mulher em seu leito. Mais à frente. Quando, antes de vossa encarnação, escolhestes vosso gênero de provas, sabeis que seríeis enterrado vivo? Interessante isso aqui. Por que Kardec fez essa pergunta? Porque muitas vezes, antes de reencarnarmos, nós pedimos aos espíritos bondosos e amigos, aqueles que têm a tarefa de supervisionar a nossa próxima existência, nós pedimos essa ou aquela aprovação, esse ou aquele tipo de trabalho. Muitas vezes pedimos essa ou aquela aprovação, aquela profissão. Então, Kardec perguntou se ela havia pedido aquela situação. Eu vou repetir. Quando, antes da vossa encarnação, escolhestes vosso gênero de provas, sabeis que seríeis enterrado vivo? Ele respondeu, não sabia. Sabia somente que deveria cometer um crime odioso que encheria minha vida de remorsos cruciantes e que essa vida eu a acabaria em dores atrozes. Então, antes de reencarnar, aquele espírito cuja múmia estava lá naquela torre e que foi evocado por Kardec, ele tinha uma noção não integral de como seria mais ou menos a sua próxima existência. Mas ele tinha também o livre-arbítrio, conforme todos nós temos. Ele cometeu aquele crime contra a esposa, mas, evidentemente, teria que pagar por isso. Mais à frente. Diz assim, eu acabaria em dores atrozes. Vou ser logo reencarnado. Deus tomou em piedade minha dor e meu arrependimento. Vejam aqui uma observação de Kardec. Esta frase, sabia que deveria cometer um crime, está explicada mais à frente. A justiça perseguiu alguém por ocasião da morte de vossa mulher? Ele respondeu, não, acreditaram numa morte súbita. Eu a havia sufocado. Ou seja, ele sufocou a esposa e a justiça supôs que tinha sido uma morte súbita. Mas o fato da justiça humana ter pensado e agido daquela maneira o livrou de pagar a dívida? Claro que não. Ele passou por todos os sofrimentos oriundos daquele absurdo que havia cometido.
E Kardec continuou perguntando: que motivo vos levou a esse ato criminoso? O espírito respondeu: o ciúme. Foi por descuido que vos enterraram vivo? Isso mais à frente. Resposta: sim. Muito bem. Isso aqui é apenas para ressaltar um detalhe muito importante. O cuidado que os médiuns que participam de reuniões mediúnicas, onde comparecem espíritos obsessores, espíritos esclarecedores, espíritos sofredores, é necessário um esforço muito grande da parte de todos nós para que, nas mesmas, ele se sinta aliviado. É importante calar perguntas indiscretas, quer seja para os espíritos menos evoluídos, quer sejam para os nossos superiores, porque determinados esclarecimentos poderão estar ainda muito verdes, vamos dizer assim, para o nosso entendimento. Aqui, na Revista Espírita, Allan Kardec lança luz, dá esclarecimentos importantíssimos para nós a respeito desse assunto. Kardec ainda perguntou assim para aquele espírito: nesse momento supremo, pensastes que era o momento de vossa punição? E o espírito que fora evocado respondeu: não pensei em nada. Morri como um enraivecido, ferindo-me nas paredes de meu caixão mortuário, querendo dele sair vivo a todo preço. Nota: esta resposta é lógica e se acha justificada pelas contorções nas quais se vê, examinando o cadáver, que o indivíduo deve ter morrido. Importantíssimo isso aqui. O sofrimento pelo qual ele passou. E fica claro que o sofrimento que ele teve foi muito superior ao sofrimento que o ciúme estava lhe causando quando ainda no corpo físico. Por isso, os livros espíritas que tratam do assunto nos instruem, nos aconselham a orar muito por esses espíritos sofredores, pelos suicidas, por aqueles que não souberam agir com paciência, tratar com compreensão, com esforço, as dificuldades que surgem. Eu volto a perguntar: alguém tem algum comentário, alguma coisa a perguntar? Porque eu estou tratando do caso assim de maneira bastante superficial. Bom, se todos vocês responderam ao mesmo tempo, eu não vou conseguir entender, hein, gente? Vejamos aqui. Kardec continuou perguntando: quanto tempo ficastes nesse estado, quer dizer, tendo vosso espírito ligado ao corpo, embora não o animasse mais? Por que Kardec fez essa pergunta? Fez essa pergunta porque quando nós desencarnamos, em função da nossa evolução moral e espiritual, poderemos ficar presos ao corpo físico lá no cemitério. Mais tempo ou menos tempo. Existem espíritos já muito adiantados, assim que o corpo físico exala o último suspiro, ele se liberta e vai para uma situação totalmente tranquila. Porém, na maioria dos casos, o espírito ainda permanece ligado ao corpo físico após a morte do mesmo.
Por isso é que Kardec fez essa pergunta. Quanto tempo ficastes nesse estado, quer dizer, tendo o vosso espírito ligado ao corpo, embora não o animasse mais? Resposta: em torno de 15 a 18 dias. Quando pudestes deixar vosso corpo, onde vos encontrastes? Vi-me cercado de uma multidão de espíritos, como eu, cheios de dor, não ousando elevar para Deus seu coração preso à terra e desesperançado de receber seu perdão. Então, gente, Kardec lança luz para todos nós a respeito desse ato absurdo que é tirar a própria vida. Por maior que seja o sofrimento, por maiores que sejam as dificuldades, nós não temos o direito de exterminar o próprio corpo físico. Para maiores esclarecimentos, eu sugiro, quem não leu, leia o livro Memórias de um Suicida. E terminando, Kardec deixa uma nota. O espírito ligado ao seu corpo e sofrendo ainda as torturas dos últimos instantes, pois se achando no meio de espíritos sofredores, desesperançosos de seu perdão, não é o inferno com seus prantos e seu ranger de dentes? É necessário fazer dele uma fornalha com as chamas e as forças e as forcas? Essa crença na perpetuidade dos sofrimentos é, como se sabe, um dos castigos infligidos aos espíritos culpados. Esse estado dura tanto quanto o espírito não se arrepende, e durante sempre se não se arrepende jamais, porque Deus não perdoa senão ao pecador arrependido. Desde que o arrependimento entre em seu coração, um raio de esperança lhe faz entrever a possibilidade de um fim para os seus males. Mas só o arrependimento não basta. Deus quer a expiação e a reparação, e é pelas reencarnações sucessivas que Deus dá aos espíritos imperfeitos a possibilidade de se melhorarem. Na erraticidade, eles eles tomam resoluções que procuram executar em sua vida corporal. Ou seja, na erraticidade. O que é a erraticidade? Erraticidade é aquele estado no qual o espírito fica entre uma existência física e outra. Nós falamos, eles também são chamados de espíritos errantes, mas não quer dizer que fica lá, assim, errando, sem fazer nada, malandrando, utilizando um termo muito comum. Não. O espírito fica na erraticidade, mas ele tem certos deveres, certas obrigações. Eles estudam, eles aprendem, ajudam outros espíritos que também estão em dificuldade. E terminando aqui, na erraticidade, eles tomam resoluções que procuram executar em sua vida corporal. É assim que, a cada existência, deixando alguma impureza, chegam gradualmente a se aperfeiçoarem e dão um passo adiante para a felicidade eterna. Bem, gente, então são alguns detalhes aqui, alguns parágrafos da Revista Espírita do ano de 1862, que eu decidi ler para mostrar que o Espiritismo é realmente uma felicidade para todos nós. E, repetindo aquilo
que Kardec disse: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas inclinações más. São alguns parágrafos que eu havia separado. Espero que tenha sido claro nas minhas palavras. Devolvo a palavra para o Wagner, agradecendo mais uma vez essa oportunidade de conversarmos um pouco a respeito desses assuntos, desses temas que Kardec trouxe para nós. Não é uma palestra, não é uma conferência, apenas uma troca de ideias, como se estivéssemos aí na sala do Bezerra de Menezes. Obrigado, Wagner. Nós agradecemos a Deus e a Jesus, a Maria Santíssima, aos bons espíritos, trabalhadores de Jesus, ao nosso anjo da guarda do guia protetor, agradecendo o nosso amigo, irmão Márcio, pelos ensinamentos desta noite, que sejamos amparados e envolvidos nas vibrações de paz, harmonizando as nossas mentes, nossos pensamentos, para que possamos assimilarmos esses ensinamentos e procurarmos pôr em prática nessa existência e nessa caminhada em que nós nos encontramos, Senhor Jesus. Abençoando a todos os nossos familiares, parentes e amigos encarnados e desencarnados, onde quer que estejam nesse momento, principalmente os que estão doentes, que sejam curados, e aos desencarnados amparados e abençoados por Jesus, o divino e amado Mestre. Estendei, Senhor Jesus, as vossas mãos sobre todos nós, encarnados e desencarnados, nos abençoando, nos protegendo, nos guiando e nos orientando hoje e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado é o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como lá nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Obrigado, Senhor.